Fala, gente. Hoje eu tô aqui pra arranjar um assunto aí que muitas pessoas aí falam. Muitas pessoas dizem que Jesus e Maria Madalena casaram. Isso porque Maria Madalena seguiu Jesus. Eu já quero falar que essa interpretação é uma grande merda. Realmente é uma mentira isso aí. E teve um site vagabundo aí, idiota, filha da... Tem um site aí desgramado que disse que comprovar que Jesus casou com Maria Madalena. Ah, vai tomar banho. Esses caras não sabem de nada. Esse site é mentiroso aí, desgramado, filha da mãe, que não sabe de nada da Bíblia, fica se justificando aí. Esse vagabundo aí de site aí, idiota. Site, sei lá o que é esse, bosta, esse demônio aí. Esse demônio aí, sei lá que essa merda aí. Droga. Enfim. Então tô aqui pra refutar isso aí, desmascarar essa história aí mentirosa que todo mundo sabe que é uma mentira. Tem gente que sabe que isso é uma mentira. Todo cristão sabe que isso é uma mentira. Isso é uma mentira, não é verdade. Não é verdade. Isso é uma grande mentira que as pessoas inventam pra informar. Primeiramente, um capítulo que eles utilizam está no livro de João, capítulo 2, capítulo 2, versículo 2, que diz, lá na verdade, não, é João capítulo 2, onde fala que Jesus, quando ele transformou água em vinho, ele estava em um casamento, né? Diz que esse casamento era dele com Maria Madalena. Eu quero afirmar que essa interpretação é uma grande mentira. Tanto que se você for lá no versículo 2 de João 2, fala assim: e Jesus e seus discípulos foram convidados para a festa. Ou seja, como que ele vai ser convidado se é que olha, o marido pode ser convidado pelo casamento dele. Por quê? Porque ele é o dono do casamento. Como que então ele vai ser? Então já desmascara completamente esse argumento. Tanto que se Jesus tivesse filhos, Jesus claramente não poderia ser o nosso exemplo. Embora que se caso ele quisesse casar, ele casaria. Mas não foi o caso de Cristo. Embora muitos utilizam o argumento, mas casar não era pecado. Sim, casar não é pecado. Não é. Mas diz assim, mas os judeus da época, quando eles iam na sinagoga, tinham que ser casados. Não tem nada a ver isso aí. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Então como que Jesus entrava? Bom, ele entrava porque ele tinha que ensinar. Era o costume dele, né? Segundo Lucas capítulo 4. Né? Era o costume dele entrar lá na sinagoga e ensinar, né? Mas não quer dizer que ele tinha um caso, né? Isso é heresia, né? É heresia aí, né, gente? É heresia porque se a gente for lá no livro de João, capítulo 6, não sei o versículo, eu acho que não sei o versículo. Segundo o Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 38, fala: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é essa. O versículo 39. Que aqueles que ele me deu não se perca, mas que eu ressuscite eles no último dia. É isso que está entendendo. Deus não enviou Jesus para ter descendente. Ele enviou para salvar, embora casar não fosse pecado. Porque a gente for lá na Bíblia, em Gênesis, Deus ele criou a mulher, né? Depois do homem. Depois ele criou a mulher, enfim, daí para ser esposa dele. Mas Deus, vale ressaltar, Deus não fez a mulher para ele. Ele fez para o homem. Macho e fêmea. É isso que a Bíblia fala. E a mesma coisa que vale para o pai, vale para o filho. O filho não pode pensar diferente do pai.
Isto é claro. Se você for lá no livro de Mateus, lá em Mateus 18, Jesus fala muito bem no versículo 4, que diz que Jesus falou assim: não leram que nas escrituras o Criador fez macho e fêmea, ou seja, ele fez machos e fêmeas. Isso então, ou seja, tanto e fêmea. Então você tem que entender isso. João capítulo 6, versículo 38 ao 39. Jesus fala que não desceu do céu para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ou seja, qual que era a vontade do Pai? Era dele salvar as pessoas, não se perder tempo com mulher, com filhos. Ah, mas casar não é pecado. Não. Só que Jesus não precisava. Se ele fizesse isso, ele ia perder tempo com isso. E o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus. Eu não consegui achar. Ah, tá. Lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, que fala: nós temos um sumo sacerdote que não compreende as nossas fraquezas, porém como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Repara, ele foi tentado em tudo. Quando entra na questão o tentado em tudo, lógico, vale também na questão sexual, na coisa relação sexual, na coisa de filhos, de gerar filhos, de esposa, porque se ele tentado em tudo e resistiu, logo ele foi tentado em tudo, nessas coisas, tanto na área de esposa, que eram demônios que estavam tentando Jesus. E se a gente for lá no livro de Lucas, Jesus também fala essa questão que ele venceu. Se você for lá em Lucas, Lucas 22, tá, olha só, Lucas 22, no versículo 28, que Jesus fala: vocês estiveram comigo nos meus momentos de tentações, ou seja, no momento que ele resistiu, ou seja, ele resistiu. E lá no Evangelho de João, a gente vai lá no versículo 33, Jesus fala: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, João 16, no versículo 38. 33, Jesus fala: eu venci o mundo. Ou seja, ele venceu todos os pecados, embora casar não fosse pecado, para Cristo não era o principal, né? Então, se caso Jesus quisesse casar, não faria problema, mas não foi o caso disso. Então, a gente tem que, as pessoas têm que entender que nem tudo, né, que as pessoas falam. Existe, né, os livros, né, que segundo eles foram retirados da Bíblia por mostrar, né, um lado diferente de Jesus. Segundo dizem que no Conselho de Nicéia eles escolheram somente 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Inclusive a Bíblia de Jerusalém tem mais alguns livros, ou seja, os livros que não são inspirados por Deus. Mas a nossa Bíblia, a gente só tem os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 estão no cano. Então, mas esses, né, que são os que a gente conhece, que a gente lê, são os que mostram a verdadeira visão de Cristo. Mas a outra visão dos apócrifos são diferentes. Aquela visão fala que Jesus teve esposa, teve no total, não sei se diz, ele teve show, velho. Teve só, tipo assim, ele casou, mulher com a Maria Madalena, e disse que Maria Madalena não era uma prostituta. Tudo bem que essa questão Maria Madalena ser uma prostituta ou não é uma coisa discutida. A Bíblia não fala muito clareza sobre essa questão. Em nenhum momento é citado, nem em Lucas 7, quando fala que uma mulher pecadora ungiu os pés de Jesus. Muitos dizem que essa pecadora era, na verdade, a Maria Madalena, até mesmo aqueles mais céticos. Mas eu acredito que não era. Por quê? Porque o texto não fala que era, apenas era uma mulher que ungiu os pés de Jesus, mas não que, digamos, né, ali lavou, ungiu, ou seja, secou os seus cabelos, mas não que era a Maria Madalena. Para mim é uma mulher que não saiu o mesmo nome, mas quando a gente vê em João 12, Marcos capítulo 13, fala que também existiu uma mulher, ou seja, Marcos capítulo 14, se eu não me engano, que fala que existiu uma mulher que passou lá, né, ou seja, ungiu a cabeça de Jesus, né, acho que foi assim, com um óleo muito precioso, digamos assim, e era uma mulher. Daí nessa mulher a gente descobre que na verdade não era Maria Madalena, e sim Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, citadas tanto no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João. E a gente vê lá que no Evangelho de João, capítulo 12, fala que essa mulher que fez isso foi a ninguém menos que Maria, a prima dele, não foi Maria Madalena que fez isso. Então já entende que a Bíblia não fala que Maria Madalena era uma prostituta, mas também não fala se ela era somente uma mulher. Apenas sabemos que ela era uma mulher arrependida, que foi demoiada e Jesus expulsou elas. Mas essa questão também deles dizer que Jesus, né, o capítulo, quando Jesus aparece, né, é João capítulo, ou seja, João, o livro de João, João capítulo, João no versículo, João capítulo 20, no versículo 15, que fala: Jesus disse: mulher, por que choras? Quem buscais? Repare que Jesus está falando mulher. Muitos entendem que quando ele fala mulher, está dizendo, quer dizer esposa, mas não tem nada a ver. Daí muitos dizem, por isso que Jesus tinha esse caso com Maria Madalena, porque ele apareceu primeiro para ela. Não, não tem nada a ver. Por que ele apareceu primeiro para as mulheres, né? E os discípulos depois? Porque as mulheres tinham mais fé em Deus. Elas eram mais dignas também de ver ele. Mas não que isso